Suicídio leva para o inferno? O tema do suicídio é um tema pesado, mas um tema necessário de se trabalhar. Este não é um tema simples, mas a Bíblia não foge à dor humana e precisamos entender o que ela ensina. Muitos têm medo de falar sobre isso na igreja, outros taxam generalizando toda e qualquer prática de suicídio. Mas o silêncio e o julgamento matam, enquanto o diálogo, com graça da parte de Deus, salva e dá vida. Nosso objetivo não deve ser julgar, mas discernir as razões por trás dessa prática. Quero te falar sobre 3 abordagens bíblicas distintas acerca do suicídio: o ato intencional, o sacrifício do mártir e o grito da depressão. Fique comigo aqui e veremos que a resposta de Deus para o suicídio, em qualquer dos casos, é uma só: vida e restauração através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos ao tópico de número 1, o suicídio intencional. Um ato voluntário e desesperado. Bom, esse tipo de suicídio nasce do orgulho, do medo paralisante ou de uma culpa não tratada. Um exemplo é Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 31, lemos a história da sua morte. Ele estava acuado pelos filisteus. A prioridade dele ali não era buscar a Deus e a sua direção, mas salvar a sua imagem pessoal. Ele decide cair sobre a sua espada para evitar a vergonha humana, mostrando que a sua confiança não estava na soberania de Deus, mas em sua visão distorcida da própria honra. É o fim do caminho, quando nossa confiança em Deus falha e passamos a pensar apenas em nossa autoimagem, não nos planos de Deus para nós. Outro exemplo clássico também desse tipo de suicídio é Judas Iscariotes. Ele, ao trair o Senhor Jesus, sentiu remorso e não arrependimento por haver entregado o Senhor. E obviamente ele não foi restaurado, porque somente o arrependimento é que leva à restauração. Porque a pessoa busca não reparar o seu erro, mas confessá-lo a quem ela errou. Quando buscamos reparar o nosso erro, como Judas tentou, trazemos sobre nós uma autoaniquilação. Judas decidiu resolver o seu problema se matando. Essa é a diferença entre um coração contrito e um coração endurecido. O coração contrito chora e se volta para Deus arrependido e disposto a arcar com as consequências do seu erro. O coração endurecido tenta resolver à sua maneira e se volta para si mesmo, geralmente levando a decisões drásticas e ruins. Na nossa vida, há áreas em que, porventura, estejamos trocando a soberania de Deus pelo nosso próprio controle? Se o erro nos parece grande demais, devemos lembrar do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pare de tentar resolver a situação sozinho. Entregue ao Senhor aquilo que você está enfrentando. Assim você vai experimentar o seu perdão. E com isso chegamos ao segundo tópico e vamos tratar do suicídio por martírio. E agora a distinção é crucial. Este segundo caso é o que eu chamo de entrega por fidelidade ou martírio. É a morte como consequência e não como objetivo primário. Para este caso, temos o exemplo de Sansão em Juízes 16. Qualquer um, ao ver aquela história, concluirá que ele suicidou-se. Mas ele não acordou dizendo: vou me matar hoje. Em seu ato final, ele na verdade sacrifica a própria vida para esmagar os inimigos de Israel, salvando o seu povo e cumprindo o propósito final de Deus. Ele estava cumprindo o seu chamado de juiz, mesmo que isso lhe custasse a vida física, por conta dos erros anteriores que ele havia cometido. Estevão, também, o primeiro mártir da igreja, não atirou a pedra em si mesmo. Ele aceitou a consequência de pregar a verdade do Evangelho em um mundo hostil. O martírio cristão é a prova de que a fidelidade a Cristo vale mais do que a vida. E não é um ato de fuga, mas de lealdade suprema ao Senhor, onde a sua fidelidade a Cristo está sendo testada atualmente. Essa atitude não trata de buscar a morte, mas de viver de forma tão radicalmente dedicada a Jesus, que se o mundo nos forçar a escolher, nossa resposta já está pronta. Cristo é o maior e é o que não podemos perder. Agora, chegando ao nosso terceiro tópico, vamos abordar a questão do suicídio por depressão. Este tópico trata de um cenário muito comum em nossas igrejas atualmente: o desejo de morrer por causa da dor esmagadora causada pela depressão. Situação na qual a autonomia da pessoa está seriamente comprometida devido ao adoecimento do seu cérebro. Mais uma vez, me vejo forçado a citar o profeta Elias, que, como você deve estar percebendo, é um exemplo recorrente em nossos estudos. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, ele foge de Jezabel.
um herói de Israel, agora, debaixo de uma árvore, pede a Deus para morrer. Por quê? Por causa da exaustão, da solidão, do medo. Elias estava claramente depressivo. E como Deus o trata? Com plena compaixão. O Senhor não o repreende, ele o alimenta, o faz descansar e o renova por meio da escuta do profeta e da sua palavra de orientação e ânimo a Elias. Também temos o exemplo de Jó, que no capítulo 3 do livro que conta a sua história, é a expressão pura da dor insuportável. A Escritura nos mostra que servos de Deus sentem essa dor profunda. A resposta bíblica não é apenas ore mais, mas sim cuidado integral. Meu irmão, minha irmã, se você está lutando com essa dor ou se conhece alguém que está enfrentando isso, você precisa saber, buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica é um ato de fé, é honrar o corpo que Deus lhe deu cuidando dele, permitindo que o Senhor use médicos e terapeutas para o seu bem. E se alguém ao seu redor é quem de fato está passando por isso, e não você, então decida cumprir Gálatas 6, versículo 2, levando a carga do seu irmão. Recapitulando, meus amados, o suicídio intencional é uma fuga e um auto-julgamento para não ter que lidar com as consequências do ato. O suicídio por martírio é um ato extremo e raro de fidelidade e amor em favor dos outros até o fim. E o suicídio por depressão é, na verdade, o resultado não de um desejo de morte, mas de alívio de uma dor angustiante que grita de dentro dessa alma, que exige acolhimento e cuidado da parte de quem está à sua volta. Seja como for, nosso trabalho enquanto igreja não é, sob hipótese alguma, estabelecermos um tribunal buscando determinar que tipo de suicídio as pessoas estão cometendo, mas ser um hospital, um lugar de acolhimento, tratamento, cuidado e amparo, onde a graça de Deus é manifesta através da vida dos crentes e se mostra suficiente para sustentar, curar e restaurar aqueles que se encontram adoecidos. Jesus, o nosso Senhor, convida a todos: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, conforme registra Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Suicídio nunca é a solução, porque Deus tem um propósito para a sua vida. A igreja é o lugar do cuidado sem condenação, e aqueles que na igreja não procedem assim estão pecando gravemente contra Deus. Para os professores que ministrarão este conteúdo tão importante, quero sugerir uma atividade prática para fixação. Essa atividade durará cerca de 10 minutos. Você pode dividir sua turma em 3 grupos, cada um deles tratará de um dos tópicos do estudo bíblico. Peça para cada grupo criar um cartão da esperança. Este cartão deverá ter uma frase curta e um versículo-chave que traga esperança à vida daqueles que estão sofrendo. E estes alunos escolherão um versículo e a frase pensando em pessoas a quem eles dariam esse cartão. Pessoas que estejam vivendo as circunstâncias das quais eles estão tratando ali. Esta atividade ajudará os alunos a fixar a resposta bíblica e pastoral correta para cada cenário estudado. Ao trabalhar com esse assunto, lembre-se, meu amado, você está lidando com vidas. Portanto, uma postura de amor e verdade fará toda a diferença para essas pessoas. Se durante o estudo o tema tocar você pessoalmente ou alguém que você conhece, por favor, oriente essa pessoa a buscar um profissional de saúde mental ou até mesmo ligue para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que no Brasil atende no número 188. E eles estão disponíveis 24 horas por dia para ajudar pessoas com ideação suicida. Que o bom Deus abençoe todos vocês, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, também curta, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos com orientações bíblicas para a vida e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.